Olá pessoal, boa noite, como estão todos? Aos pouquinhos, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou pegar aqui o vídeo e vou compartilhar nos grupos. Quem estiver aí acompanhando, me dá um oi. Vou copiar aqui o link. Olá! Só para poder justificar que da última vez eu recebi alguns puxões de orelha. Pessoal, quando eu tô online, eu consigo conversar com vocês, te responderem na hora, tá? Depois, ei Carol, tudo bem? Seja bem-vinda, sempre acompanhando. Depois que a live acaba, aparece no Facebook que a Núbia fez uma transmissão ao vivo. Ou seja, já acabou. Então não briguem comigo, porque depois disso não tem como eu mandar beijo pra ninguém, tá? Por favor. Então, ei Mara, tudo bem? Tá acompanhando? Olá. O vídeo foi pausado aí. Pequeno erro de percurso. Então vamos lá, Maria Paula, seja bem-vinda. Mara, Carol. Tô acompanhando aqui no computador também, muito mais rápido. Porque eu faço a live, eu gravo elas no telefone, no celular, e aí dá um time diferente, fica difícil de acompanhar. Pra quem tá nos grupos aí, me deem um auxílio, tô sem ajuda hoje, pra compartilhar nos grupos e avisar o pessoal que já tá aqui funcionando, já tá ao vivo a live pro pessoal conseguir acompanhar, ok? Bom, então vamos lá. Vamos dar início ao nosso tema de hoje. Tema muito especial, que eu vou falar dele com muito carinho. Todos eu falo com carinho, mas esse é um tema que sempre me perguntam, estão sempre questionando. Então eu falo dele de coração mais aberto ainda que o normal, porque é um tema que parece que aguça a curiosidade, né? As pessoas estão sempre perguntando. E foi um tema que ganhou a votação no Instagram. Então, para você que ainda não segue a página do Despertar da Consciência no Instagram, diferente do Facebook, lá é Despertando a Consciência. Ei Shirley, seja bem-vinda. Pessoal que tá entrando aí, tá chegando cada vez mais pessoas, isso é muito bom falar para vocês. Fiquem absolutamente à vontade para fazer perguntas, tá? Então vamos lá. Tema de hoje, da live de hoje, como é despertar? Pra gente chegar nesse tema, eu vou começar me apresentando, porque tem algumas pessoas que me mandam mensagens que não acompanham o trabalho, para elas é novidade. E isso é muito bom. Então, para que vocês fiquem mais informados do que é o Despertar de Consciência, esse projeto, pra gente conseguir então abordar o tema, eu preciso começar uma historinha desde o início. Que talvez quem já está aí já até saiba. Então, perdoem-me a repetição. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Núbia Marcelli. Eu venho estudando espiritualidade mais aprofundadamente, né, desde 2012. E especificamente em 2015 eu recebi um chamado espiritualmente falando, dizendo que estava na hora de eu começar a dividir o conhecimento que eu tinha adquirido até então. E eu fiquei meio preocupada sem saber como é que eu fazia, porque existem muitas formas de dividir um conhecimento. Ei Flavinha, que bom você aqui, muito bom. Diretamente da Europa, muito bom, gratidão. Imagino que aí deve estar bem mais tarde, tá aqui assistindo, isso é muito bom. Então, para quem ainda não me conhece, continuando, é Núbia Marcelli meu nome. Esse projeto do início a ele desde 2015, se eu não me engano. Foram vários insights, foram várias mensagens, foram muitas meditações para tentar entender como exatamente eu deveria compartilhar esse conhecimento que eu tinha adquirido até então e que continuo adquirindo. A coisa só vai crescendo, se multiplicando. Ei Priscila! Gratidão por estar aqui. Isso é muito bom, esse trabalho. Ele me engrandece, ele me deixa muito
com muito amor transbordando. As pessoas que já participaram do curso, do workshop, elas veem isso, é feito com muito amor, com muito carinho. Eu falo sempre com muito desejo de ver o outro crescendo também, sabe? Eu passei por um período de muita, eu ia falar escuridão, mas não é bem escuridão. Eu passei por um período de muita dúvida, de muito questionamento, de muita racionalidade, sabe? As coisas, elas funcionam, 1 mais 1 é igual a 2, e até que chegou um momento que aquilo não estava mais me abastecendo, aquilo não estava mais me nutrindo. E foi quando eu comecei a estudar espiritualidade loucamente, e comecei pelo kardecismo, e aí estudei bastante o kardecismo, aí passei para o budismo, e aí fui para o hinduísmo, e aí estudei o catolicismo, e aí fui para a física quântica, fui para a metafísica, fui estudar tudo que tinha na minha frente, até chegar um momento em que eu consegui perceber que de maneiras diferentes tá todo mundo falando a mesma coisa. E isso me fascinou muito, isso me causou uma paixão muito grande por ver que cada linguagem ela é voltada para que diferentes pessoas consigam entender o caminho. E isso me deixou muito feliz, muito engrandecida. E aí foi quando eu decidi, então, que falar seria o meio mais fácil de disseminar o conhecimento que eu havia adquirido até então. E quem me conhece pessoalmente sabe, falar é comigo mesmo, eu começo, não paro mais, e principalmente quando é relacionado a algum assunto que eu gosto muito de conversar, então eu converso muito sobre ele. E despertar de consciência foi um termo que veio para mim também numa meditação, e quanto mais eu ia estudando, mais pessoas eu ia conhecendo, mais eu ia abordando o assunto, mais batia, mais se sintonizava. As pessoas falavam assim: nossa, Núbia, despertar de consciência tem tudo a ver com o que eu li num livro, tem tudo a ver com o que eu estou ouvindo lá na minha igreja. E as coisas foram se sintonizando e a ressonância foi atuando. Até que em 2015 eu decidi fazer a primeira turma do workshop Despertar da Consciência Divina. E fui agraciada. Desculpe. E eu fui agraciada no workshop com a presença de pessoas muito próximas, de pessoas que me conheciam e que algumas até mesmo após um tempo sem muito contato, elas decidiram confiar e participar. E o presente aumentou no momento em que elas decidiram compartilhar o que elas vivenciaram com outras pessoas. E aí o projeto foi crescendo, foi aumentando, e a coisa foi tomando uma dimensão que hoje eu sou muito grata a isso. A gente está caminhando agora para a 7ª turma do workshop Despertar da Consciência Divina. A primeira turma fora de BH vai acontecer em Juatuba, graças a Thaís, que abraçou a ideia e está levando para lá o workshop. E se depender de mim, vai crescer cada vez mais, porque ao mesmo tempo que eu vim estudando muito espiritualidade, eu participei de muitos cursos, de muitos retiros, e alguns deles eu vi que o conhecimento era passado de forma que você ficasse apegado à pessoa que estava te passando o conhecimento. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que passavam aquele conhecimento, aqueles temas relacionados à espiritualidade, elas passavam conhecimento de forma que você chegava lá, você conhecia o céu, você vivia o que havia de melhor que eles tinham para oferecer, mas quando acabava o curso, que você voltava para casa, você não tinha condições de abraçar aquelas sensações. Flavinha quer workshop em Dublin. Ai, bora organizar uma turma aí, pra ontem. Vou com o maior prazer. E aí, eu fiquei frustrada muitas vezes de muitos cursos que eu participei, porque eu chegava em casa, ainda em êxtase daquilo tudo que eu tinha vivido, e aí eu não conseguia acessar sozinha aquilo de novo. Foram poucos os cursos que eu participei que me proporcionavam, de fato, o instrumento e o aprendizado para que eu pudesse seguir adiante sem precisar de alguém. E quando eu falo sem precisar de alguém, eu não estou dizendo que somos...
eu não preciso de ninguém para viver ou para me desenvolver. Não é nesse sentido. A gente juntos, nós formamos uma egrégora. Quando a gente dá a mão pro outro e caminha junto, a gente se fortalece, né? Quando a gente cai, o outro que tá mais em cima puxa e assim vai equilibrando a balança e todo mundo vai caminhando junto. Mas não foi isso que eu vi em alguns cursos que eu participei. É por isso que eu busquei fazer algo de forma que eu pudesse tirar a máscara mesmo, fazer a pastinha e entregar para a pessoa, ensinar a usar o instrumento e que ela pudesse dali em diante caminhar com as próprias pernas. E ela pudesse vir e me acrescentar também. Porque a ideia é justamente ter a troca. Você que está assistindo esse vídeo, você tem o seu contexto de vida, as suas experiências, a sua forma de pensar e de agir que carregam muitos conhecimentos e muitos aprendizados que são importantes para mim também quando a gente senta para conversar e fazer uma troca. Então a ideia não foi, não é e nunca será me posicionar como guru. Não, Deus me livre disso. Eu não me posiciono, quem já fez os cursos sabe disso. Eu não me posiciono como guru, eu não me posiciono como aquela que é detentora do conhecimento e está aqui para ajudar todo mundo. A ideia não é essa, porque eu parto do princípio, e de um princípio que na prática hoje eu vejo que é real, que é: somos imagem e semelhança do divino. Se somos a imagem e semelhança, somos divinos. E temos condições de cocriar na nossa vida, na nossa existência, tudo aquilo que a gente quiser. Então, se eu quero cocriar algo, eu tenho condições. Se eu quero manifestar, desejar, enfim, eu posso fazer isso. E aí, quando eu dou a mão para as pessoas que estão vibrando na mesma frequência que eu, a coisa vai ficando cada vez mais forte. Então, essa é a ideia do despertar de consciência. O pessoal, quando chega no curso, a gente faz as apresentações, eu já chego visando: ó, se você está aqui em busca de um guru, você veio ao lugar errado. Tanto que as pessoas, às vezes, graças a Deus, as poucas pessoas que abandonaram o grupo, que acabaram, né, por questão de ressonância mesmo, se afastando, algumas delas eu percebo que estavam em busca de alguém que as dissesse como caminhar. Ó, reza 3 Ave Maria num dia, faz meditação todos os dias, faz isso, faz aquilo. E aí, se você... Nada contra quem precisa desse auxílio. Em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa mesmo de um auxílio. A questão está quando você acha que você só consegue se desenvolver quando você precisa de algo externo para isso. E se você precisa de um guru, do ponto de vista para o seu desenvolvimento, você está terceirizando o seu poder pessoal. Ah, Nubia, então lá na Índia aqueles gurus que existiram, que existem e que ainda existirão, então não são pessoas que a gente deva seguir? Por exemplo, o nosso querido Siri Prembaba. Gente, a gente deve sim ouvir o que eles têm a dizer. Só que lembremos também que, graças a Deus, a verdade é uma só, mas existem várias formas diferentes de acessá-la. Então, existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, que é Deus, que é o amor divino, a existência, tudo que existe, tudo que há, a razão de tudo. Existem vários caminhos diferentes. E muitas pessoas precisam mesmo de um guru. Elas precisam. Só que eu, Núbia, eu não me posiciono como guru. Eu tô aqui, eu sinto hoje que é uma missão, e já foi me dito mesmo que é uma missão, com a intenção de abordar um conhecimento e para mostrar como que você consegue caminhar com as próprias pernas, dar a mão para o grupo que estamos formando e caminhar juntos. E para que você tenha condições de formar grupos também e todo mundo ir despertando. E aí a gente entra na questão em si, que é como é despertar. Como é despertar? É a pergunta que eu acho que é a que eu mais recebo. Quando o pessoal me manda e-mail, manda mensagem, pergunta no Facebook ou no Instagram sobre os workshops, é a primeira pergunta que geralmente me fazem: como é despertar? Se você que está aí assistindo esse vídeo tem dúvidas se já despertou, eu já te digo de cara que se você está aqui ouvindo o que eu estou dizendo é porque há uma ressonância entre a gente.
Desperto atrai desperto. Então, o que é despertar? É mais do que acordar. Despertar é você abrir os olhos da alma para tudo que está acontecendo na realidade. Quando você está desperto, você sai daquele senso crítico comum, que é aquilo que está todo mundo dizendo igual, e aí você começa a questionar aquilo que está todo mundo dizendo igual. É quando você acorda, depois de dormir mesmo à noite, e aí você começa a perceber que você é grato pelo novo dia que você vai viver. Mas é uma gratidão que antes era, ai, tô vivo, graças a Deus. É uma coisa que transcende a palavra do obrigado. Ela tá muito além disso. É você reconhecer que você tem novas oportunidades de co-criar um dia diferente do anterior. Que você tem condições, sim, de alcançar e ser o que você quiser. Então, como é despertar? Eu até coloquei uma enquete no Instagram perguntando se para você despertar é algo que envolva amor ou é algo que envolva dor. Em ambos os conceitos, a gente tem diferentes visões. Foi uma pergunta justamente para fazer pensar. A dor, ela não quer dizer que seja algo ruim, mas ela está presente. Por quê, pessoal? Como que é despertar? É você atentar-se para o que dentro de você é a sua essência falando e o que é a voz do ego falando. E a partir do momento que você desperta, você consegue distinguir até quando você está tendo a inspiração de uma outra comunicação, de uma orientação, de uma intuição, de um outro ser falando com você. Então despertar dói. Dói. Dói porque você se atenta para apegos que você tinha. Apegos materiais, apegos emocionais, apegos em relação a pessoas, apego ao seu trabalho, apego a roupas. E aí, de repente, você nota que você não precisa mais daquilo. Mas perceber que não precisa mais daquilo e colocar isso em prática são coisas diferentes. Então, como que você está desperto? Quando você começa a colocar na balança aquilo que você não precisa mais e começa a entender, ou pelo menos ter uma visualização de como colocar em prática aquilo sem precisar sofrer tanto. Ei, Aline, boa noite, Maria Paula. Gratidão por estarem aqui. Hoje nosso vídeo está chegando longe, o pessoal da Europa está chegando aí, né? Gratidão. Fico muito feliz com vocês aqui. Então, geralmente as pessoas perguntam: ah, Núbia, eu tenho medo de despertar. É uma coisa que falam muito pra mim também. Aí eu pergunto assim, mas por que você tem medo de despertar? Eu sempre pergunto. Aí as pessoas falam assim, ah, eu tenho medo de descobrir o que tem dentro de mim. Pessoal, o medo, geralmente, ele bloqueia a gente quando ele tá em excesso. Porque o medo, ele nada mais é do que um sinal de alerta. Ele serve para te mostrar algo que você tenha que se atentar para então você aprender ou resolver em relação àquele medo. Mas quando o medo te bloqueia de agir, aquilo é uma doença, ele está em excesso, não é legal. Então, agora vamos analisar isso por um outro ponto de vista. Eu tenho medo de descobrir o que tem dentro de mim. É uma crença extremamente limitante. Porque, olha, se você é imagem, se você entende que você é imagem e semelhança do divino, você tem medo de descobrir o que é dentro de você. Talvez as características divinas que são amor, paz, compaixão, serenidade, abundância, plenitude. Na verdade, quando as pessoas falam que tem medo de descobrir o que tem dentro delas, elas falam focando apenas no lado negativo, que é o que o ego está alimentando. Quando, na verdade, o lado positivo pesa muito mais na balança. Quando você fala em despertar, significa também que você vai se atentar para algumas dores, alguns traumas,
alguns apegos, algumas mágoas, algumas tristezas, algumas raivas que existem dentro de você, de mim, de todos nós. Você não é o único. Eu tenho certeza que você carrega dentro de você algumas tristezas, algumas dores, algumas chateações. Eu também carrego. Mas eu te digo de coração aberto. Vale muito a pena olhar de frente para o monstro e descobrir que aquele dragão enorme que a gente vê não passa de uma formiguinha. Ele só fica grande porque o medo cega. Então, quando você olha para ele de frente e encara a realidade, ele é muito pequenininho e, na verdade, ele é inofensivo e está ali para te trazer um aprendizado. Por trás de todo medo, por trás de toda trava, existe um grande potencial, existe uma grande condição e oportunidade de você dar vários passos, subir vários degraus na sua evolução e no seu desenvolvimento. Vale a pena despertar? Vale demais, eu falo isso para todo mundo. Eu fiz uma postagem, inclusive, recentemente sobre isso. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há 3 anos atrás. E se Deus quiser, daqui 3 anos eu também não serei a mesma pessoa que eu sou hoje. Então, pessoal, nesse sentido, despertar é dolorido, sim. Porque você vai ver as coisas todas que estão escondidas dentro de você. E acredite, são muitas. Muitas delas a gente nem imagina que estão ali dentro. Mas vale a pena. Vale muito a pena, gente. Você desperta dentro de si um amor muito grande. Uma capacidade muito grande de auto-perdão. Uma capacidade muito grande de entendimento de si mesmo. Em relação às pessoas, em relação à vida. O Facebook é um grande exemplo disso. Sabe aquelas situações que acontecem que, por exemplo, contam uma notícia do governo. Gente, começa a ver essas postagens e ver os comentários com distanciamento. Você vai ver o tanto de gente que está se engalfinhando em opiniões, sendo desrespeitosas umas com as outras, respondendo coisas de senso comum. São coisas de senso comum. Aí você começa a se atentar que você não precisa mais se conectar com aquela raiva, com aquela discórdia, com aquela revolta, para você conseguir alguma mudança. Eu carrego alguns exemplos, assim, que quem faz parte do meu dia a dia fica bobo, assim, de ver, porque eu lia muito na espiritualidade. Uma coisa que mexia muito dentro de mim era quando eu lia coisas falando o seguinte: não interessa como o governo está, não interessa se o país está em crise. Você tem condições de co-criar a sua realidade para ter o dinheiro que você precisa, o conforto que você precisa, a oportunidade de emprego que você precisa e etc. O que mais você quiser. Quando eu lia isso, ou quando eu via vídeos de pessoas falando isso, eu ficava, meu Deus, isso não é possível. Não é possível que é tão simples assim. E aquilo mexia muito comigo e eu fazia muita questão e tinha muito desejo de mudar a minha realidade. Até que conhecimento, pessoal, é o que forma a gente. Tanto que é interno, formação, forma-se internamente várias coisas que te ajudam no seu crescimento. Então, estudem, participem de grupos, participem de cursos. Gente, informação é o que desperta a gente, que dá pra gente condições de sair do senso comum. Dá pra gente condições de despertar em níveis muito profundos. Enfim, é muito legal quando a gente se permite vivenciar todas essas situações que estão ao alcance da mão, mas que a gente não vê porque está acima. Tanto que no hinduísmo fala-se em véus de Maya. Esse termo Maya significa ilusão. Então, o que é despertar espiritualmente? É você ficar livre dos véus da ilusão. O que é essa ilusão? Aquilo que te faz achar que você está vivendo algo como se você tivesse, por exemplo, predestinado aquilo.
como se você não tivesse condições de mudar a sua vida, a sua realidade, porque aquilo está escrito, Maktub. Então, isso quebraria algumas leis que a física quântica já vem mostrando pra gente. Até a medicina está despertando a consciência. É isso mesmo, Shirley. Algumas frases como, olha, isso é o seu karma, que muitas vezes é mal compreendido. Olha, isso é seu destino. Olha, você faz parte da sua vida. As coisas são assim, é porque elas têm que continuar sendo assim. Essas frases, quando a gente está no senso comum, elas bloqueiam a nossa energia. Elas bloqueiam a nossa capacidade de criação, de manifestação. Agora, imagina você tendo capacidade para curar o seu corpo, curar a sua mente, manifestar a quantidade de dinheiro que você acha justo ter e receber, aquela viagem dos seus sonhos, você poder realizar. E imagina tudo isso vindo de maneiras que você nem imagina, de onde você menos espera e sem esforço. Isso é possível, pessoal. Isso é despertar. Isso é o outro lado da balança. Tem o lado da dor, sim. Tem o lado dos altos e baixos. Um dia você tá feliz, no outro você tá estressado. Mas também tem o lado da facilidade. Do tanto que você vai ficar impressionado com a velocidade que as coisas vão se manifestar na sua vida depois que você pensa em ter. Eu brinco que depois que eu comecei a expandir a minha consciência, eu fico com medo de pensar, porque quando eu penso, se manifesta. Tá? Muito mais rápido. A cocriação, à medida que você vai elevando o seu padrão vibracional, ela vai ficando cada vez mais rápida. Pessoal, até aqui eu acho que eu consegui passar para vocês como é despertar e o que envolve despertar. Se alguém tiver alguma dúvida específica aí em relação a esse tema, fique à vontade para poder falar. Algumas pessoas entraram aí, eu nem dei oi para todo mundo. Cristina, olha, eu faço a live, como eu falei, pelo celular e nem aparece. A Ângela, muito bom. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí que eu respondo para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu vejo nas pessoas que... E Pedro, gratidão. Vou falar um pouquinho sobre o que eu vejo nas pessoas que participam do workshop do Despertar da Consciência Divina. Eu sempre pergunto para quem começa o curso o que a pessoa está buscando ali, né? Porque eu percebo que algumas pessoas vão para o curso em busca de cura, outras vão em busca de um milagre, algumas em busca de uma orientação e algumas em busca de instrumentos mesmo para continuarem se desenvolvendo, né? E o que eu percebo nas pessoas que fazem o workshop? Elas vão... Um dos diferenciais que tem, a pessoa depois que faz o workshop, ela tem um grupo que ela entra no WhatsApp, e no grupo a gente compartilha ideias, troca ideias, e no grupo todo mundo comanda o grupo, todo mundo se respeita. Eu não preciso ficar no grupo todos os dias alimentando o grupo, porque todo mundo se entende como quem tem condições de guiar um assunto, de fazer sugestões, de fazer perguntas. As pessoas interagem, isso é muito bom, porque você tem condições de, em grupo, expor aquelas coisas que você não se sente tão à vontade para expor no dia a dia com qualquer um. Até porque quem está envolvido com despertar de consciência sabe que acontecem muitas coisas que você seria taxado de louco se você dividisse com outras pessoas que não estão na mesma vibe, né? E o que eu percebo das pessoas que participam do curso?
que elas, primeira coisa que elas falam assim, meu Deus, tá tudo diferente, né? O mundo tá diferente. E fica mesmo, porque na verdade o mundo é um reflexo nosso. Então quando você muda, o mundo muda. Então as pessoas sempre falam isso, que elas mudaram, que o relacionamento com algumas pessoas que eram de difícil relacionamento acabou melhorando, que algumas pessoas que elas queriam que tomassem distância simplesmente, naturalmente se afastaram, algumas outras chegaram naturalmente. Elas falam que começaram a ter... Aí acontecem também aquelas coisas que são pra mais, né? Que tem gente que leva tempo para desenvolver certas capacidades, outros desenvolvem muito rapidamente. Então tem gente que fala que, olha, agora eu tenho sonhos lúcidos, eu consigo ter telepatia, fazer telepatia mais facilmente, a minha intuição ficou maior, porque na verdade todos temos, né, tudo isso, todas essas capacidades, né? Intuição é uma coisa muito séria, inclusive, que muitos de nós não damos ouvidos. E, enfim, as pessoas vão relatando coisas que vão acontecendo para melhor, mas elas também relatam as dores. Elas também relatam situações que elas vivenciam que são difíceis, mas que sempre fizeram parte do dia a dia delas, só que agora elas têm um novo olhar perante aquilo. Muitas vezes aquilo que às vezes faz a gente se sentir pequenininho, frágil, como se você não tivesse condições de lidar com aquilo, quando você desperta, a dor ainda tá lá. Só que você tem mais ferramentas, você tem uma nova maneira de olhar para ela e de lidar com essas dores. Pessoal, eu posso falar isso assim tranquilamente, porque apesar de anos físicos, né, eu não tenho muitos anos de existência, eu não sou uma senhora de 70 anos que está dividindo as experiências de vida, mas eu posso dizer para vocês que eu já vivi muita coisa, que eu percebi o tanto que elas melhoraram quando eu abri o olho e falei assim, peraí, eu tenho condições de mudar essa realidade. Eu não preciso ser vítima. Eu não preciso culpar os outros pelo que está acontecendo comigo. Eu percebi que eu podia pegar as rédeas e modificar o caminho que a carruagem estava seguindo. Então, é isso. Como a Shirley falou, sua confiança na vida melhorou. E a Shirley está em todas, né? Gratidão, Shirley. Pessoal, eu já tô aqui, acho que mais de 30 minutos, eu juro. Eu tento fazer lives pequenas, é mais forte que eu. Tá bom, eu reduzi de 1 hora para alguns minutos, metade. Mas é isso. Gratidão por todos que assistiram. Peço carinhosamente, se você achar que esse vídeo pode contribuir com alguma pessoa, compartilhe, marque pessoas aqui embaixo nos comentários para poder assistir. Se você ainda não curtiu a página do Despertar da Consciência Divina no Facebook, curta. Tô sempre postando novos materiais, novos conteúdos. Tem a página no Instagram também, que é Despertando a Consciência Divina, tá? Então se sintam à vontade para poder interagir, perguntar e sugerir temas, tá? A Aline tá perguntando se tem como ajudá-la à distância. Aline, gratidão pela pergunta. Inclusive, sim, tô para fazer um vídeo com a Italma, que nós duas trabalhamos com uma coisa chamada cura transcendental. Eu vou fazer uma live num outro momento, eu aviso vocês explicando direitinho como é, que sim, tem como atender à distância. Tenho atendido já algumas pessoas e tô postando o relato delas no Instagram para vocês verem e irem conhecendo, tá? Mas em um outro momento eu dou mais detalhes em relação a isso, tá bom? Pessoal, um beijo, gratidão mais uma vez por essa live, estarmos juntos aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.